Glória a Deus. Amém. Quantos são gratos pelo Espírito Santo que está se movendo livremente aqui no nosso meio? Amém? Abre tuas mãos assim e fala assim: Espírito Santo, eu te amo. Eu reconheço a tua presença. Mas, Espírito Santo, intensifica a tua presença sobre mim. Em nome de Jesus. Amém. Êxodo 33. Abre comigo em Êxodo 33. Eu sei que eu vi muitas mãos se levantando para o Descend. E uma das coisas que eu tenho feito é perguntado para Deus: Deus, o que acontece no Brasil depois do Descend? Pai, nós queremos ser bons mordomos daquilo que o Senhor está fazendo na nação. Quantos concordam que Deus está fazendo algo único no Brasil? E não tem só a ver com o Descend, está acontecendo nos 4 cantos do Brasil. Nesse final de semana existem centenas de milhares de jovens sendo impactados pelo poder do Espírito Santo em retiros, em acampamentos, em conferências, em ajuntamentos, em escolas como essa. Quando você conhece, Deus está soprando algo novo no Brasil. E eu tenho perguntado: Deus, o que o Senhor está fazendo na nossa nação? O que o Senhor está fazendo com a minha geração, com a nossa geração? E o Senhor começou a me levar para Êxodo 33, versículo 12. Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste: eu te conheço por nome, e também achaste graça aos meus olhos. Versículo 13, que é o chave, ele diz: agora pois, se eu tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora, fala comigo, rogo-te agora. Sabe, Moisés ele não está sugerindo, Moisés não está pedindo, Moisés está implorando. Moisés está implorando não para semana que vem, mês que vem, ano que vem. Ele tem uma urgência, fala comigo, urgência. Moisés tem urgência, ele fala: Deus, eu preciso disso. E eu não preciso disso amanhã, eu preciso disso agora. E eu preciso tanto disso que eu não vou só pedir, eu não vou perguntar, eu vou rogar, eu vou implorar. Eu preciso disso agora. O que é que ele estava sentindo tanta urgência para ter? Ele fala que rogo-te que agora me faça saber o teu caminho e conhecer-te-ei. Sabe, Moisés ele entendeu: Deus, eu preciso conhecer os teus caminhos, e quando eu conhecer os teus caminhos, eu sei que o resultado daquele que conhece os teus caminhos é a pessoa que acaba te conhecendo. Moisés ele entendia que, Pai, para aquilo que o Senhor está pedindo, eu preciso de algo que é imprescindível. Fala comigo, conhecer os caminhos de Deus. Versículo 13, acompanha comigo, ele fala assim: para que eu ache graça aos teus olhos. E a frase importante é: e atenta que esta nação é o teu povo. Se puder, sublinha essa frase: e atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá minha presença contigo para te fazer descansar? Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Deus está se movendo de uma maneira poderosa na nossa nação. Quantos aqui já experimentaram uma cura? Levanta a mão. Eu sei que muitos só agora já receberam uma cura. Quantos aqui já experimentaram uma libertação de Deus? Levanta a mão. Se você já experimentou uma provisão miraculosa de Deus, levanta a mão. Bom, você experimentou algo de Deus, eu também já experimentei isso também de Deus,
E para falar a verdade, a única coisa que você precisa para receber a cura de Deus, ou um milagre de Deus, ou uma libertação, uma provisão de Deus, é fé ou desespero. Você foi nas ruas e você orou por pessoas que ainda não tinham se convertido e elas foram curadas, sim? Sabe, o que faz a pessoa, que nem eu, que nem você, que já experimentou o milagre ou já experimentou uma cura? Faz dela uma pessoa que sabe o que Deus consegue fazer. Eu sei o que a mão de Deus é capaz. Isso é bom. Mas Moisés fala, isso não é o melhor. O melhor é quando eu conheço não apenas as tuas obras. O melhor é quando eu começo conhecendo as tuas obras, mas eu me engajo num processo e num compromisso de conhecer os teus caminhos, porque quem conhece as obras sabe o que Deus pode fazer, mas quem conhece os caminhos sabe quem Deus é. E Moisés entendeu, o Senhor me deu uma missão de tirar 2 a 3 milhões de judeus do Egito, eles que estavam escravos há 400 anos, o Senhor me chama, o libertador, o nome de Moisés era o libertador, era a profecia sobre ele, ele foi tirado das águas para ser o libertador de Israel. E Moisés, ele está cumprindo a profecia, finalmente ele tira o povo de Israel lá do Egito, e quando ele está tendo esse diálogo com Deus, eles estão zanzando no deserto, e ele fala, Deus, se o Senhor quer que eu realmente faça desse povo a tua nação, essa era a questão aqui, fazer dos 2 a 3 milhões de judeus uma nação. Se é isso que o Senhor quer, deixa eu te falar uma coisa, Deus, eu te dou graças pelas tuas mãos, mas eu preciso conhecer os teus caminhos, porque se formos para construir algo sustentável, não posso apenas pelas obras das suas mãos. A sua mão nos tirou do Egito, mas será o teu caminho que nos põe na terra prometida. Tem gente que só se contenta em sair do Egito. João 10 diz que o diabo veio para matar, roubar mas Jesus veio trazer vida e vida abundante. São duas coisas diferentes. Sabe, Jesus, ele veio te dar vida, e ele fala, olha, você quer ter vida eterna? Quem não quer ter vida eterna? Quando a pessoa entra na revelação do senhorio de Cristo, ele sendo o perfeito sacrifício, da tua nova identidade, da justificação que você tem em Cristo, você tem vida eterna. Agora, uma vez que você tem vida eterna, você tem uma opção, você pode decidir, eu posso simplesmente me contentar com vida, ou eu vou renovar minha mente, eu vou abraçar processos, para que eu venha ter vida em abundância na terra dos viventes. Fala comigo, vitória, é uma vida de vitória. Jesus não quer que você simplesmente seja salvo e fica pastando aqui até Jesus voltar ou até você morrer. Eu não estou pregando uma teologia de prosperidade, de triunfalismo. O que eu estou falando é que Deus quer te abençoar, e se você não acredita que Deus quer te abençoar, não faz sentido você estar aqui hoje. Você acredita que Deus quer te abençoar? A palavra já diz que os planos para você, Jeremias 29:11, é de te trazer paz, de prosperidade, de trazer esperança, de te dar um futuro. Isso é a prosperidade genuína, corpo, alma e espírito, a prosperidade plena, é a vida vitoriosa. E quando Moisés olha para o povo no deserto, ele fala, olha, que bom que a gente não é escravo, mas isso aqui ainda não é o ideal de Deus. O ideal de Deus era escolher Israel para ser a nação escolhida, eu estou falando aqui antes da graça, para ser a nação escolhida, para refletir o céu na terra. E agora que nós estamos debaixo da graça, esse mandato que Israel tinha vem para a igreja neotestamentária, da qual eu faço parte, você faz parte, e isso vale para nós hoje, onde ele escolhe a igreja para ser aquele que vai refletir o céu na terra. Você crê nisso? Esse é o mandato que Deus nos dá. Então a coisa que eu me pergunto, ou melhor, a pergunta que eu fiz
às 22h30 do dia 8 de fevereiro, enquanto eu saía do palco do estádio do Morumbi. Muito obrigado, Deus. Mas e agora? Muito obrigado, Deus. Eu estou abraçando todo mundo, eu estou agradecendo a minha equipe, eu estou chorando junto com o Andy, com os outros que estavam lá, eu estou no telefone com a galera que está no Allianz Parque, aquela galera que estava lá, os nossos líderes que estavam lá no Mané Garrincha, todo mundo está comemorando, mas no meu coração eu estou perguntando, e agora? Porque o fim não são 3 estádios lotados, porque o fim não são conferências maneiras, o fim não é uma escola abençoadíssima como essa. Isso aqui não é o fim. Isso aqui é um meio para um fim. O The Send é um meio para um fim. E a pergunta é: Deus, e agora? Qual que é o próximo passo? Eu creio que Moisés estava numa situação onde a gente falava: Deus, eu estou entre a saída do Egito, mas eu estou entre a entrada na terra prometida. E ele sacou: Deus, eu preciso conhecer os teus caminhos. E eu creio que hoje nós estamos vivendo tempos onde a igreja brasileira está vivendo algo tão único de Deus. Eu vou falar algo aqui não para atrair atenção para mim, porque eu não quero essa atenção, mas para dar toda a glória para Jesus. Mas nas últimas 2 semanas, eu dei entrevista para uns 2 ou 3 jornais suecos, para jornal alemão, para jornal de Hong Kong, eu dei entrevista para jornal da Austrália, eu dei entrevista para Fox News, que é a 2ª maior emissora dos Estados Unidos de jornalismo, e não é cristão, é secular. Dei entrevista para tudo quanto é de portal evangélico no Brasil, para Estadão e Folha, falei reto papo, eles não publicaram, acho que foi por isso, e os caras, com exceção do Estadão e Folha, começavam falando assim: Theo, conta pra gente sobre The Send. Eu conto sobre The Send. Depois eles falam: agora nos fala, o The Send é o reflexo daquilo que Deus já está fazendo no Brasil. Eu pergunto: como assim? O avivamento. Eu comecei a sacar que eles reconhecem que nós estamos em avivamento, só que a gente ainda não entendeu que a gente está em avivamento. Eu confesso que eu não entendi, eu não consegui ler e entender bem a matéria que saiu no jornal de Hong Kong, mas eu levei para um membro da minha igreja que é chinês. Eu falei: seu Paul, é um senhor. Seu Paul, o que está dizendo? Ele falou assim: está dizendo que o Brasil está passando por um avivamento. Sabe o que eu estou querendo dizer? Que as nações estão reconhecendo o que Deus está fazendo na nossa nação. E por que isso é importante? É importante porque se você ama avivamento, quem que ama avivamento aqui? Tá. Se você ama avivamento, você quer estudar sobre avivamento. E uma das coisas que eu tenho feito há uns anos é estudar sobre avivamento. Eu não sou um expert, eu não sou um acadêmico nesse assunto, mas eu diria que eu sou curioso. Eu vou e fuço. E quando eu estou perto de pessoas que passaram por avivamentos, eu pergunto. Eu pergunto para meus irmãos argentinos, como é que era na década de 80, no início da década de 90. Eu pergunto para o Randy Clark: Randy, como é que você sabia que lá em Toronto seria um avivamento? Eu pergunto para pessoas que participaram no avivamento de Pensacola, como que eram essas reuniões. Um dos caras que realmente esteve perto de avivamento é um dos caras que lidera The Send com a gente, Michael Culianos. Eu pergunto direto: Michael, me conta, cara, e as reuniões, como que eram? Sabe, se você ama avivamento, deixa eu só te trazer um mapinha bem simples, mas que acho que vai trazer um pouco de estrutura para quem ama avivamento. Todo avivamento genuíno passa por 3 fases. Todo avivamento que realmente é considerado, isso aqui foi um avivamento autêntico, passou por cima 3 fases. A primeira fase de um avivamento é o despertamento dos santos. Fala comigo: despertar da igreja. É quando os santos voltam ao primeiro amor. É quando os santos, eles se apaixonam pela presença e de repente num culto a presença de Deus vem descontroladamente, fora do script, e a gente não é incomodado por aquilo. O culto já está durando 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, e você pensa: cara, eu não preciso almoçar, ou eu não preciso jantar, eu só quero estar na presença. Quem já participou de cultos assim?
e você ama estar na presença, e você está se esbaldando na presença. Em algum momento que você está na presença, tipo, oh Deus, você pensa, cara, não é possível que eu consigo viver isso, mas o meu primo não vive isso. Não é possível que eu tenha o privilégio de experimentar isso, mas os meus colegas de trabalho não, ou a minha colega de faculdade não, ou a minha tia ainda não acredita nisso, e você começa a ter então o encargo do Espírito Santo por almas, o que nos leva para a segunda fase, que é a colheita dos perdidos. Fala comigo, colheita das almas. A ramificação nessa segunda fase são evangelismo, missões, plantação de igreja. E se você for plantar a igreja, você tem que formar líderes. Então você vai começar instituições de ensino, ou instituições de escolas de líderes, e daí você vai querer enviar missionários. E se for enviar missionários para terras não alcançadas, você tem que financiar os caras. Então você levanta em mobilizações de pessoas que vão financiar missões. Agora o Brasil já passou pela primeira fase, e o Brasil eu diria que está na segunda fase, concorda comigo? E nós estamos nesse lugar onde a igreja está crescendo, e glória a Deus por isso, porque nós somos hoje praticamente 80 milhões de evangélicos. Isso é o que a grande mídia está dizendo, 80 milhões de evangélicos. Agora, para pensar comigo, é incrível que teve despertamento dos santos, porque afinal das contas, tudo começa com a igreja. Lá em Crônicas já dizia, se o meu povo se humilhar, se arrepender, clamar, eu virei e sararei a terra. O que significa que vai começar com a igreja. Quer dizer que nós tomamos a iniciativa, e quem recebe a bênção é a terra. O povo de Deus se humilha, e quem recebe a cura é a terra. Começa com juízo na casa de Deus, e depois disso então cresce, glória a Deus. Mas o avivamento genuíno só é um avivamento genuíno quando chega na terceira fase. E a terceira fase é a transformação social. Quando você começa a experimentar os princípios do reino que estão dentro das quatro paredes da igreja, entrando para todas as camadas da sociedade, quando você começa a ver que os princípios do reino começam a entrar nas escolas, nas universidades, começam a entrar na tua vizinhança, você começa a ver que a criminalidade baixa, você começa a ver que o racismo é erradicado, você começa a ver que a pedofilia está desaparecendo, que não existe mais tráfico humano, você começa a ver que a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo, que é a descrição do reino, está nas ruas, nas favelas, nas avenidas, nas praias, em Brasília, no Rio de Janeiro, em São Paulo, lá no sul, no nordeste e no Amazonas. Aí você tem uma nação discipulada. Faz sentido? Então essa é a nossa linha de chegada. E se você tem isso como meta, como alvo, sabe, eu comecei a falar, Deus, eu quero conhecer os teus caminhos do teu mover. E eu estava meditando sobre isso, e o Senhor começou a falar comigo, você precisa ser como os 200 filhos de Issacar. Eu não sei se você já ouviu falar dos 200 filhos de Issacar, mas esses caras, eles eram os guerreiros de Davi. Davi tinha os guerreiros mais sinistros, mais faca na caveira, eram esses caras. Não, tinha um cara chamado Eleazar, eu acho que era o Eleazar, que o cara lutou tanto que a mão ficou carne viva, a espada grudou na mão dele. Tinha um outro cara que só com uma lança matou 800 filisteus. Esses caras não eram os caras mais bonzinhos, mas os caras eram tementes a Deus, fiéis a Davi. E desse bando todo tinham 200 que eles eram os da tribo de Issacar. E a descrição desses caras era que eles entendiam os tempos e as estações. Fala comigo, discernimento. Eu e você precisamos discernir o tempo que o Brasil está passando. Nós precisamos ter o discernimento da estação que nós estamos. E quando você começa a sacar os ciclos, os padrões, os caminhos de Deus, você começa a desenvolver o discernimento para entender, Deus, como é que o Senhor está navegando no nosso meio. Porque se você não toma cuidado, você vai passar por um momento onde você fica tão, no mau sentido da palavra, bêbado, com embalo espiritual, e você pula de evento pós-evento, pós-culto, de repente você não está entendendo o que Deus está fazendo. Quantos querem ter entendimento do que Deus está fazendo? Moisés falou, Deus, se é para tirar o povo, aqueles milagres davam conta.
o mar vermelho abrindo, as 10 pragas, a coluna de fogo, a nuvem, o maná que cai na porta toda manhã, como café da manhã. Mas se é para construir uma nação, se é para discipularmos uma nação, eu preciso conhecer os teus caminhos. Quantos querem conhecer os caminhos de Deus? Abre comigo em Marcos 10. Marcos 10 traz um texto onde Jesus, ele está fluindo numa cura. É a cura de um homem chamado Bartimeu. Talvez você já escutou falar nisso, eu acho que a maioria das pessoas já escutaram falar desse texto. Mas em Marcos 10, o cego Bartimeu, ele está em Jericó. E sabe, eu vou ler o texto e a gente vai destrinchar esse texto. O versículo 46 diz que eles chegaram a Jericó. Jesus e os seus discípulos, junto com uma grande multidão, eles estavam saindo da cidade, e o filho de Timeu, o nome dele era Bartimeu, que era cego, ele estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Fala comigo, à beira do caminho. Esse cara estava sentado na sarjeta, pedindo esmolas, porque ele era mendigo. 47, quando esse mendigo ouviu que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. 48, muitas pessoas o repreendiam para que ele ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Agora, eu não sei se já experimentou isso, mas algumas pessoas falando: ei, fica mais calmo, cara, você está muito apaixonado por Jesus, você parece um fanático. Shhh. Você está muito desequilibrado, cara, você não sai do teu quarto, você bota esses louvores, essa adoração, essa música aí evangélica aí, e você deita na tua cama e você fica horas, chorarabacurarabababa. Mano, você está maluco, velho? Estou preocupado com você, cara. Você não quer nem ir mais na pelada de terça, porque você quer ir para a igreja. Daí tem o churrasco da quarta, você não passa lá porque você vai para a igreja. Pô, mano, você não sai da igreja, velho. Você está fanático, você está desequilibrado. Quem já escutou isso? Tá, deixa eu te falar, na maior parte das vezes as pessoas que falam que você está desequilibrado são pessoas crentes. E sabe o que eu descobri? Eu descobri que os caras não estão muito eles não estão muito incomodados com o teu desequilíbrio. Eles falam que estão preocupados com o teu desequilíbrio. Eles não estão tão preocupados com o desequilíbrio. Eu comecei a saber que na verdade, quanto mais fervendo por Jesus você está, quanto mais quente, queimando por Jesus você está, mais contraste faz com a mornidão do coração deles. Então os caras estão falando: mano, fica mais calmo, porque senão eu fico feio na fita. Ele estava desesperado, cara. Ele estava berrando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Versículo 49. Jesus parou e disse: chame-no. Chamaram o cego. Eles disseram: ânimo, levante-se, ele está te chamando. Que coisa mais doida. O cara está 30 segundos atrás mandando o cara calar a boca. Daí Jesus fala: eu, Jesus? Ele? Fica feliz agora, Jesus está te chamando. Tipo, mano, você decide, cara, ou você me critica ou você me encoraja. Ah não, mas esse sonho é muito doido, cara. Nações, não. E aí de repente a gente está no culto para te enviar para as nações. Esse é o meu cara, esse aqui é meu brother, esse é meu filho. Que nem um pai que uma vez veio no final de um culto, lá na minha igreja, na igreja onde eu pastorei, o cara veio no final do culto e falou: Theo, por favor, ora pelo meu filho. Eu falei: o que tem acontecendo com teu filho? O meu filho está preso nas drogas, o cara está perdido, já sumiu de casa, fugiu de casa, 3 dias que eu não vejo ele. Eu falei: vamos orar. A gente orou. Eu falei: você vai jejuar pelo teu filho, entra num jejum pelo teu filho. A gente jejuou pelo filho dele. De repente o filho dele, 4, 5 meses depois, aparece num culto dos jovens. Chegou no culto dos jovens, cara, ele foi para frente, o Espírito Santo pegou ele de jeito. O cara acabou lá chacoalhando, sendo liberto, cheio do Espírito Santo, tudo ao mesmo tempo, voltando para Jesus. Começou a servir, não saía da igreja, servindo. Um determinado culto, o pai veio e me procura: Theo, estou precisando falar com você, estou preocupado com meu filho. Falei: o que você está preocupado?
cara está com uns papos que vai ser missionário no mundo muçulmano. Ô Theo, fala para ele fazer a faculdade. Eu cantei e falei assim: você decide o que você quer, cara. Você quer ter o filho longe de Jesus ou servindo Jesus? Decida. Porque o evangelho não forma bons cidadãos. O evangelho forma radicais. Acompanha comigo. Lançando sua capa para o lado, de um salto ele se pôs de pé e dirigiu-se a Jesus. 51. Jesus pergunta: o que é que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Jesus disse: vá, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Fala comigo, pelo caminho. O cara começa à beira do caminho, ele termina a história seguindo Jesus pelo caminho. Tem um padrão que acontece aqui. Eu estava meditando sobre isso, e o Senhor começou a falar comigo: Theo, eu preciso que você se comprometa com os meus caminhos. Sabe, tem um caminho de Deus, e você pergunta: Theo, mas o que quer dizer esse caminho de Deus? A minha definição bem simples do que significa caminhos de Deus são princípios do reino e princípios da natureza de Deus aplicados no teu dia a dia. Quando Deus aplica os princípios do reino na tua vida, por exemplo, um caminho de Deus bem simples, você sabe disso. Paulo falava: se você semear na carne, você vai colher o quê? Morte. Se você semear no Espírito, você vai colher o quê? Esse é um caminho de Deus. Sabe outro caminho de Deus? Nas parábolas: sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. São caminhos no reino. São os macetes que você vai pegando, andando com o Espírito Santo. Você fala: cara, eu sei como ele funciona. Eu estou andando com ele, eu estou na palavra, eu vejo os princípios. E na minha vida os princípios são operados dessa maneira. São os caminhos de Deus. Eu estava meditando sobre isso. Deus, eu quero entender. Sabe, tem algumas pessoas que estão andando com Jesus há 40 anos, 50 anos, 60 anos. Você conhece algumas pessoas assim? Talvez eles não são pregadores famosos. Talvez elas não são pregadoras famosas. Mas de vez em quando eu vou e eu sento perto dessas pessoas e eu falo: me mostra, me ensina. Qual que é o atalho aí? Aonde que está o caminho das pedras no reino? Eu creio que isso são palavras de sabedoria. Sabe, quando eu começo a pensar: Deus, eu quero entender os teus caminhos. Eu lembro que uma vez, na verdade há 2 semanas atrás, dia 9, não sei que dia que era, dia 9 do dia depois do incêndio, eu saí para jantar com o Randy Clark, e o Randy começou a me lembrar sobre algumas coisas bem simples. Eu falei: Randy, isso é um caminho de Deus. E o Senhor começou a falar comigo através de Marcos 10, porque se você conhece os 9 dons do Espírito, quem conhece os 9 dons do Espírito aqui? Tá bom? Então você pega os 9 dons do Espírito, os teólogos vão categorizar os 9 em categorias diferentes. E tem uma categoria que se chama dons de revelação. Fala comigo, revelação. Se você estiver anotando, anota isso aqui. Os dons de revelação incluem o dom do discernimento dos espíritos, o dom da palavra de sabedoria e o dom da palavra de conhecimento. Agora, eu sei que nessa escola vocês aprenderam bastante sobre isso, e eu sei que você está exercitando o dom de palavra de conhecimento. Quem está crescendo nesse dom aqui? Tá. E você já viu que isso acontece quando você opera nesse dom, porque quando você opera no dom da palavra de conhecimento, o profético, ele é como se fosse uma chave que vai lá e destrava uma porta trancada no coração do ser humano, não é verdade? O cara está tipo assim, falou: cara, tua avó, tem minha avó, escoliose, está sofrendo, Jesus vai curar. Pode falar mais. Escancarou o coração do cara, porque você veio com a palavra de conhecimento. Faz sentido? Então, normalmente você tem os dons de revelação, e os dons de revelação dão a partida para o sobrenatural. Quantos aqui amam o sobrenatural? Tá. Eu amo o sobrenatural. Desde pequeno eu sou fascinado pelo sobrenatural. Eu me lembro o primeiro milagre que eu vi na minha vida, tipo, milagre de verdade. Tipo, não, tipo, milagre assim que você vê com o cara na minha frente. Tinha 10 anos de idade,
E minha mãe, ela me levava para as reuniões, cara. E depois das reuniões, minha mãe falava assim: olha, eu não quero saber se você vai estar lá atrás, se você vai estar brincando lá fora, ou se vai ficar aqui do meu lado. Depois da reunião você vai receber a oração do homem de Deus. Eu falei: tá bom, mãe. E terminava, ela me pegava pela mão, me levava lá na frente e falava assim: ora pelo meu filho, bota a mão na cabeça do meu filho. Quantos estão graças a Deus por mães e avós assim? Amém. Eu tive uma mãe assim. E cara, eu lembro que a gente estava numa reunião de um homem argentino, avivalista, chamado Carlos Anacondia. E cara, minha mãe falou assim: você vai receber oração no final. E quando eu voltei, era um ginásio. Quando eu entrei, porque tinha terminado o culto, ela falou assim: ó, quando começar a tocar a banda, você vem. Eu 10 anos de idade. Eu entrei, eu via corpos nesse ginásio estendidos para tudo quanto é canto. Falei: o que aconteceu aqui, cara? Eu nunca tinha visto isso. E daí minha mãe pegou, ela me viu lá longe: vem cá. Daí eu saí com ela, ela pegou minha mão e falou assim: você vai lá receber a oração do homem de Deus. Eu falei: ah, tá bom. Daí ela foi me levando, cara. E quando eu comecei a olhar lá na frente, o homem de Deus tinha uma fila, e ele chegava perto das pessoas, pum, caía, pum, tipo dominó, tá. Eu falei: cara, isso aí é legal? Tipo, será que eu quero isso? E daí ele chegou, minha mãe chegou e falou assim: pastor Carlos, olhe para o meu filho. Daí ele falou assim: fecha os olhos, só receba. Ele gatou e pôs as mãos sobre a minha cabeça. Quando esse homem pôs as mãos sobre a minha cabeça, eu senti nada. Eu pensei que eu ia voar, cara, tipo um Hadouken. Nada. Ele botou a cabeça, mano, depois eu pro outro. Aí o outro, pum, caiu. O outro, caiu. Eu tipo, porra. Só que daí eu comecei a olhar ao meu redor, estava cheio de corpos estendidos pelo ginásio inteiro. Daí eu fiquei olhando. 10 anos de idade, um moleque de 10 anos, foi andando entre os corpos, desviando pelos corpos. Tá olhando. Daí eu me deparo com um pai que está trazendo o filho para receber oração. E o filho devia ser um adolescente, 14, 15 anos de idade. E o pai está carregando o filho com a mão embaixo aqui do braço dele, suportando, apoiando ele. Está levando, e tinha alguma coisa séria com o filho que ele não era normal. Ele chega na frente do Carlos Anacondia, e o Carlos Anacondia, ele está para orar, o pai tenta explicar, o Carlos Anacondia fala: não precisa explicar, só fecha os olhos e receba. Botou a mão e o menino, pum. Daí eu fiquei curioso, eu fiquei perto. O corpo do cara está aqui, o pai está ali, não entendendo nada. Eu estou aqui. (10 anos). Daí eu começo a ver esse menino aqui, 14 anos, 15 anos. Esse menino, de repente, as veias começam a saltar. E ele começa a fazer um barulho. E daí eu percebo que do lado do crânio dele tem só um buraco, ele não tinha orelha. Ele tinha só um buraco do lado do crânio. Cara, esse cara começou a suar, ficar vermelho, as veias saltarem, ele começou a chacoalhar, a tremer, e o pai começou a ficar preocupado, e eu tipo: cara, isso aqui não parece ser uma coisa boa. E quando ele começou a tremer e a intensidade foi aumentando, eu com 10 anos de idade, em questão de 30 segundos, vi aqui do lado uma orelha sair na minha frente. E quando eu vi aquela orelha, eu sabia, algo tinha mexido dentro de mim. Eu fiquei fascinado pelo sobrenatural. Todo lugar que eu ia, eu queria ver milagre. Eu falava: cara, cristianismo da hora é cristianismo sobrenatural. Eu queria ver milagre, eu queria ver Deus agir, eu queria ver Atos 2 em ação. Quantos têm fome por isso? E cara, eu comecei a entender, cara, Deus começou a pôr essa paixão dentro do meu coração por sobrenatural. E eu lembro, cara, eu comecei a entender que a chave para aquilo era dons de revelação, porque a revelação destrava algo. Porque para pensar, se você tem uma palavra de conhecimento para uma pessoa, e a pessoa sabe que você não escutou isso de ninguém, a não ser Deus, a pessoa raciocina: se Deus
falou sobrenaturalmente a minha condição para aquela pessoa, Deus pode sobrenaturalmente curar a minha condição. Não é bem lógico isso? Jesus estava fazendo a mesma coisa. Esse cara começa na calçada, ele começa a berrar. Agora, por que ele começa a berrar? Porque ele é cego, ele é mendigo, ele não tem oportunidades que nem pessoas que têm vista. E alguém fala: ó, aquele burburinho é Jesus. E ele escuta a multidão. Ele fala: como que é? É Jesus de Nazaré. E talvez ele está cego, ele está puxando a roupa do cara do lado. Me fala, o que está acontecendo? Jesus de Nazaré está passando por aqui. Na hora ele entende algo. Ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele berra tanto, porque ele está tão desesperado, a tal ponto que ele começa a incomodar as pessoas ao seu redor. E agora a pergunta: por que ele está berrando tanto? Parece ser uma coisa bem óbvia, mas ele está berrando tanto porque ele entende que é a oportunidade da vida dele. Que Jesus talvez está aqui, e ele vai andar 100 metros, 200, 300, o momento que ele passar de 300, ele não está mais no raio de escutar a voz dele. Então ele fala: eu tenho uma janela de oportunidade, eu preciso maximizar isso. Nas palavras de Winston Churchill, um dos heróis que mais me inspira da Segunda Guerra Mundial, o primeiro-ministro que derrotou Hitler, ele falava: a oportunidade de uma vida precisa ser maximizada na vida da oportunidade. A oportunidade da tua vida precisa ser maximizada na vida da tua oportunidade. E para aquele cara, a oportunidade da vida dele era agora. Agora não é a hora dele ser educado, agora não é a hora para ele estar bem comportado. Ele está nem aí para ser um bom cidadão. Meu irmão, eu estou desesperado porque isso aqui é a minha oportunidade. E talvez quando você saca o que Deus está fazendo na nação, você fica um pouquinho agressivo. Mas agora é a hora de você se tornar um pouco agressivo, crente brasileiro. Porque Jesus está passando. E essa janela de oportunidade não vai ficar aberta para sempre. Sabe como que eu sei? Sabe como que eu sei? Porque não está tendo avivamento na Argentina. Porque não está tendo avivamento em Toronto. Não está tendo avivamento em Pensacola. Não tem avivamento na Rua Azusa. Eu fui lá 2 anos atrás. Eu cheguei lá no centro de Los Angeles. O que tinha? Tinha uma placa no chão falando: aqui foi o berço do movimento pentecostal. Eu olhei ao meu redor, tinha mendigo, tinha sem teto, tinham pessoas andando. Falei: Deus, daqui saiu fogo que espalhou-se pelas nações. Eu saquei, cara, que Deus tem os seus caminhos, que Deus flui, que Ele move, e que às vezes Ele está aqui, e às vezes Ele está ali, e às vezes Ele está cá, e outras vezes Ele não está mais lá. E esse cara sacou: meu irmão, agora é minha hora, velho. É agora que eu vou estar desesperado. E quando ele começa a clamar e deixar a sua paixão ser escutada por Jesus, no versículo 50, Jesus para, ele escuta, e talvez os discípulos falam: mas como assim, Deus? Não, tem alguém que está chamando. Mestre, está todo mundo aqui, a multidão. Não, mas tem um clamor diferente. Ele olha para o cego e fala: ele aí, ó, ele. E as pessoas falam: como esse cego? Esse país de terceiro mundo, esse país preso na corrupção, esse país aleijado, é esse mesmo. É esse mesmo. Chama ele. Bartimeu, ele está te chamando, ânimo. Bartimeu, cara, ele se levanta, a palavra fala no versículo 50 que ele, lançando a sua capa, se pôs de pé e foi adiante para Jesus. Agora, olha só, a frase lançando a sua capa, se pôs de pé, não é uma frase só para trazer uma informação qualquer. Isso aqui está carregado de significado. Você tem que entender que naquela época, aquele cara que era deficiente, ele tinha que se apresentar perante os fariseus, que eles também eram os doutores da lei e os doutores da saúde. E quando eles chegavam lá, eles falavam: realmente, esse homem é cego.
vão dar para ele o atestado que ele realmente é cego. O que significa que agora, pela lei, você pode mendigar. E além desse atestado, você ganha uma capa. A capa que oficializa que você é um mendigo que passou pela nossa avaliação. Então o judeu que tinha que fazer a sua justiça com ofertas, com dízimos e com esmola, uma vez que ele via uma pessoa com aquela capa, ele sabia que se ele der esmola para um homem com aquela capa, aquela esmola ia contar para a sua justiça com Deus. Então aquela capa não era só a fonte de renda desse cego, aquela capa acabava se tornando a sua identidade. Esse cego está sentado com a capa e quando ele fala, o que? Jesus me chamou? Ânimo, levante-se. Ele se põe de pé, ele joga a capa. E se você estivesse lá e fosse amigo do Bartimeu, você falaria, ceguinho, calma, você ainda nem foi curado, cara, não joga a capa, guarda a capa, vai que você não seja curado. Fala comigo, fé. Sabe o que te dá fé? É quando Deus te revela. Quando Deus fala, você foi revelado para mim. Quando Deus fala, eu conheço você. Quando Deus fala, eu conheço tua situação. Você não é só mais um numa multidão. E quando Ele aponta para você no meio de uma multidão e fala, vem, 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 aquilo te traz fé. O caminho de Deus é dons de revelação, dão a partida para dom da fé. Outro dia eu estava no shopping, umas 2 semanas antes do descendo, estava no shopping. Eu estava descendo a escada rolante. Eu estava lá, sei lá, pensando na vida, descendo a escada rolante. E eu escuto, assim, lá em cima do andar que eu estava antes, descendo a escada rolante, um cara berrar assim, aê, Theo! Eu olhei para cima, o cara se debruçou aqui pelo parapeito e falou, chegou nossa hora! Eu olhei para ele e comecei a ir, falei, da hora. Fiquei pensando naquilo. O Senhor começou a falar comigo. Você está tão convicto? Eu falei, Deus, eu estou tão convicto. Eu tenho certeza que é a nossa hora. O Senhor perguntou, por que você sabe que é a tua hora? Porque eu escutei há 11 anos atrás, quando eu morava em North Carolina, e eu era pastor de uma igreja americana, prestes para assumir como pastor sênior, o Espírito Santo me confrontando. Você quer o sonho americano ou o sonho do reino? Falei, Deus, eu quero o sonho do reino. O Senhor me confrontou com 3 vezes a mesma pergunta, você quer o sonho americano ou você quer o sonho do reino? Cara, quando Deus faz uma pergunta para você, não é porque Deus está atrás de informação. Ele quer te situar. Ele estava me situando. Falei, Deus, eu sempre quis fazer o sonho do reino, mas talvez eu tenha estado um pouco distraído com o sonho americano. Ele falou, então você vai falar para essa igreja que você não vai assumir como pastor sênior. Você cancela os contratos de livro. Você fala para eles e avisa o advogado, você não vai se tornar um cidadão americano. Abra a mão do teu green card, volta para o Brasil. Eu falei, Deus, vou fazer o que no Brasil? Tem multidões evangélicas lá, está cheio de marchas gigantescas, ajuntamentos na frente do Palácio do Planalto. Eu vou fazer o que lá no Brasil, Deus? E o Senhor começou a falar comigo, 11 anos atrás, você vai voltar para o Brasil, você vai entrar nas universidades. Porque eu estou prestes para mandar uma onda, e o Brasil já passou por despertamento. O Brasil está na colheita, só que para nós vermos transformação, eu preciso alcançar nas universidades, nas escolas, os futuros líderes da nação, porque vai criar um vácuo, e você tem que ter pessoas capacitadas para botar dentro do Congresso, para botar dentro das Assembleias Legislativas, você tem que ter pessoas capacitadas para darem aula nas federais, você vai ter que ter pessoas capacitadas para entrar no mundo de business, tem que ter pessoas capacitadas para entrar e fazer arte, e filmes, cineastas e roteiros. Tem que começar a lição de casa agora. Corre e volta para o Brasil. Eu estou enviando uma onda. Eu não entendia isso. Junho de 2019, 3 semanas antes de nós abrirmos inscrições para o Descendo no estádio do Morumbi, eu estava ministrando numa igreja de um amigo meu lá no Canadá. O nome dele é Sean. Eu estava lá na igreja dele e eles se encontram dentro de um cinema. Eu estava dentro do cinema, ele falou para mim assim, Theo, está na última música,
Quando você pegar a palavra, cara, se você tiver uma palavra profética para a igreja, libera sobre a gente. Eu sinto que Deus tem uma palavra para você. Até já botou a pressão para cima de mim, porque eu não tinha nada. Eu falei, Deus, me ajuda, cara, me ajuda. Eu fui lá para trás do cinema, eu subi, eu fui lá para trás do cinema. Aí fiquei lá, me ajuda, Deus. Eu fechei os olhos, cara. E quando eu fechei os olhos, eu vi uma imagem. E quando eu vi a imagem, eu falei, com certeza não é Deus. Porque a imagem era de um pôster de filme. Era um filme de um ator chamado Gerard Butler. Alguém já ouviu falar desse ator? Ele faz um filme chamado Chasing Mavericks. Eu nem sei como que é em português a tradução, mas é a história que ele começa a pegar aquelas... Ele já é um surfista das ondas grandes, que quebram lá na costa, no norte da costa de Califórnia. E essas ondas, tipo, tamanho de ondas de Nazaré, em Portugal, gigantescas. E ele está ajudando um moleque a ser surfista dessas ondas grandes que nem ele. E esse tipo de onda são ondas que ou te fazem ou te quebram. Sabe o que eu estou falando? As ondas, tipo, parece que são um prédio de 6 andares, cara. Aquela onda não vai só te dar um caldo, vai te quebrar no meio. Mas se você pegar aquela onda, você é capa de revista. Você saiu em tudo quanto é canto. Cara, o cara pegou aquela onda. O Senhor começou a falar comigo, eu estou enviando Mavericks. Eu liberei a palavra para ele, lá no Canadá. Para ele fazia sentido, eles estão passando por um momento como igreja que, cara, isso é a palavra de Deus para a gente. Eu saí do culto e entrei no carro dele para sair da igreja. E o Senhor começou a falar comigo, é para ele, mas é para você. Falei, Deus, para mim, mas que... 2 semanas depois, em 5 horas e 40 minutos, o Morumbi está esgotado com The Sand. Eu estou tipo em choque. E o Senhor me lembra, Mavericks. Vamos para a Aliança, 3 dias, esgota a Aliança. O Senhor me fala, Mavericks. Então quando eu começo a falar, Deus, eu sei que a nossa hora, é porque eu escutei uma voz que fala, chama ele. Você aí, Brasil, você, geração jovem evangélica, você. Quando eu começo a ter essa convicção, você começa a falar de revelação que te leva para fé. E uma vez que você tem fé, você tem uma fé que lança fora a capa, onde você se posiciona. Porque esse tipo de onda você tem que se posicionar. E às vezes você se sente como um cara que está numa prancha dessa, no meio do mar, e não tem onda, mas a única coisa que você tem é uma palavra de Deus. Você já está posicionado. E a pessoa se posiciona, ela lança, ela ainda não tem o milagre, mas ela lança fora tudo aquilo que impede do milagre chegar. Ela está pronta para receber o milagre. E a palavra de Deus fala que ele chega perante Jesus. E obviamente ele chegou perante Jesus ainda cego, então ele está tateando. Ou talvez alguém levou ele para frente, e ele chega perante Jesus tateando. E Jesus pergunta, o que é que você quer que eu lhe faça? E qualquer pessoa lá perto falaria, mestre, ele é cego. Mas o que Jesus estava querendo fazer é restaurar a dignidade da pessoa que nunca teve poder de escolha. Agora você escolhe, cara. O que você quer que eu lhe faça? E eu acho que essa pergunta, o que é que você quer que eu lhe faça? É a pergunta que Deus está fazendo para mim, para a minha geração, para você, para a nossa nação. Vocês estão com embalo evangélico? Vocês estão com mover do Espírito? E agora? O que é que você quer que eu lhe faça, Brasil? O que é que você quer que eu lhe faça na tua geração? A pergunta é feita e a resposta não pode ser, Deus, eu quero que a próxima conferência seja maneira. Resposta errada. Eu quero que minha igreja venha crescer bastante. Resposta errada. Eu acho que a resposta certa é, Deus, será que o Senhor consegue discipular uma nação? Será que o Senhor consegue usar tudo isso que nós estamos vendo como um meio para um fim? Será que a gente consegue realmente viver a terceira fase desse avivamento? Será que a gente consegue, depois de uma revelação de quem nós somos, depois da fé que vem quando a gente é revelado, a nossa existência é revelada a Ti,
Será que a gente consegue se posicionar? E o Senhor faz um convite. Agora, o que você quer que eu lhe faça? Esse convite é um convite de intercessão, é um convite de se pôr na brecha, é um convite de você orar e clamar. E se você for parar para pensar, toda oração tem sua espinha dorsal na oração do Pai Nosso. Toda oração que você orar tem a espinha dorsal na oração do Pai Nosso. Você está do lado da tua mãe que está doente no hospital, e você está falando: papai, por favor, cura minha mãe. O que você está orando? Deus, no céu não tem enfermidade. Nessa sala, nesse quarto de hospital, assim como é no céu, vem o teu reino. Você está diante da tua tela do computador, você não tem fundos para pagar a tua conta. Deus, eu preciso de um milagre. Você está orando o Pai Nosso, assim na minha conta bancária, como é no céu. No céu não tem escassez, no céu tem abundância. Venha o teu reino. Ele fala: o que é que você quer que eu lhe faça? Existe um convite de trazer o céu na terra. Ore por isso. Eu oro para que o teu reino venha. Eu oro para que o Brasil venha a ser inundado pelo céu. Eu oro para que a gente não tenha uma mentalidade que a gente tem que morrer para ir para o céu, mas que a gente venha a ter uma mentalidade de nova criatura, que a gente consegue atrair o céu na terra. É para isso que eu oro, que o Senhor venha estar renovando a mentalidade da igreja, que nós, assim como a gente tem aprendido nessa escola, viemos entender quem nós somos em Cristo, para nós realmente vermos na linha de chegada o Brasil sendo discipulado. Faz sentido? E cara, na hora que ele começa a pedir, eu quero ver, a palavra fala que imediatamente a vista dele voltou, e Jesus fala: a sua fé te curou. Eu tenho certeza que nós estamos prestes a viver momentos de poder sobrenatural, uma vez que a gente consegue pedir a coisa certa. E o que você está pedindo para Deus hoje? Você está sendo ativado no sobrenatural nessa escola. Para quê? Para você começar a levar o reino dos céus aonde você estuda, aonde você mora, aonde você trabalha, aonde você treina, aonde você tem teu lazer. Na tua família, você vai começar a levar o céu naquele lugar. Você não vai pensar que o céu só fica aqui dentro das quatro paredes da igreja. Eu amo igreja, sou pastor de igreja, mas eu entendo que a minha igreja é só um centro de treinamento. É que de domingo a gente tem treino, só que o jogo é de segunda a sexta, levando o céu para a sociedade, cara. Eu termino com uma coisa que talvez não é uma... Vou falar. 3 meses atrás eu estava com Damares, a ministra Damares, dentro do gabinete dela, lá em Brasília. E na hora eu falei: ministra, a maior ameaça, e não que eu estivesse ensinando ela, porque ela já sabe isso, mas eu falei: ministra, a maior ameaça para a igreja evangélica hoje não é uma agenda anticristã, uma ideologia anticristã. A maior ameaça para a igreja evangélica hoje não é um partido que vai pregar contra aquilo que a Bíblia ensina. A maior ameaça não é a grande mídia. A maior ameaça para a igreja evangélica hoje é o Zeke e o Coa, os meus filhos de 4 e 2 anos de idade. Ela ficou me olhando: como assim? O meu filho de 4 anos de idade, que enquanto eu estou aqui pregando, a minha esposa está pregando hoje em Marília, ele está com seus avós, e a gente falou: olha, papai e mamãe, a gente está viajando para pregar o evangelho de Jesus, que transforma vidas. É isso que a gente está fazendo. E todo final de semana, quando eu saio para viajar, eu falo: o papai vai falar de Jesus, porque Jesus ama as pessoas e vai transformar vidas. É por isso que eu preciso viajar. E ele faz parte de uma geração que está crescendo dentro da igreja, indo para culto, para a escola dominical, para ministério infantil, vendo os pais ensinando que o evangelho transforma vidas. E a maior ameaça para a igreja evangélica é que daqui 15 anos esse moleque vai estar na faculdade e falar: ei pai, vocês não são 80 milhões de evangélicos, cara? Daqui 15 anos, na verdade, vocês não são 120 milhões de evangélicos? Como é que você, que é um dos líderes desse negócio aí de evangélico, não conseguiram dar conta do racismo, não deu conta do tráfico humano, não deu conta da corrupção? Essa é a maior ameaça. Não é lá de fora, é aqui de dentro, cara. E a última coisa que eu quero é ficar embriagado com eventos.
entendendo que não tem a ver com estádios. Lá na sequência os caras, Theo, vai ter outro estádio. Meu irmão, pega o que você se comprometeu a fazer naquele estádio e vai fazer alguma coisa. É para isso que a gente está fazendo essa. E hoje, cara, meu coração está ardendo porque eu vejo uma janela de oportunidade. E se a gente for discipular uma nação, o Senhor está falando: olha, eu estou te dando uma oportunidade com um vento soprando nas tuas costas. Entenda que tem a ver com você. Cara, esse cara estava aqui, ó, sentado na sarjeta pedindo esmola. Ei, Jesus, filho de Davi. Ele começa o texto sentado na sarjeta, e a palavra fala que ele termina seguindo Jesus. Fala comigo, discípulo de Cristo. Ele começou como um mendigo, ele termina como um discípulo de Cristo. Melhor ainda, ele termina seguindo Jesus pelo caminho. Pelo caminho. Sabe, esse avivamento que está acontecendo, esse despertar que está acontecendo, tem tudo a ver com uma coisa bem simples: conhecer os caminhos de Deus para te levar do ponto A para o ponto B. E hoje todo mundo aqui tem um próximo passo. Eu tenho um próximo passo, você tem um próximo passo, todo mundo que está aqui atrás tem um próximo passo. A palavra de Deus já fala que fé sem obras é. O que adianta você sair daqui cheio de fé? O que a gente está vivendo esse negócio tão incrível, cheio de fé, e não pôr isso em prática? Vai ficar tóxico. E hoje meu coração está ardendo por uma geração que fala: Theo, vamos embora, estamos juntos. Você fala para a pessoa do teu lado, para o teu pastor: conta comigo, eu vou levar aquilo que eu estou vivendo aqui, esse sobrenatural. Eu já estou fazendo nesse feriado nas ruas, mas Deus, eu quero não só fazer nas ruas, eu quero fazer no meu trabalho, eu quero que se torne literalmente lifestyle. O que é lifestyle? É um estilo de vida, não é um evento que você faz, é o teu estilo de vida, cara. Deus está nos chamando para ser isso, cara, para levar além das quatro paredes da igreja. Quem está pronto para fazer isso? Fica de pé onde você está, eu quero orar com você para terminar. Hoje, onde você estiver, feche os teus olhos. Feche os teus olhos, eu quero pedir que o Senhor venha estar trazendo revelação do teu próximo passo. Cara, talvez hoje você já foi curado, talvez hoje você foi cheio do Espírito Santo, talvez hoje você sentiu fogo ardendo no teu peito, nas tuas mãos. A pergunta é: por que Ele está tocando você? Ele está tocando você porque Ele quer tirar você da sarjeta e te pôr pelo caminho. O que significa esse caminho para você? Às vezes uma sarjeta é um lugar confortável da tua antiga identidade. Tantas vezes eu ficava: Deus, aqui dentro da igreja é mais confortável. Mas hoje eu quero te desafiar, dar um passo para fora da tua zona de conforto. Erga suas mãos onde você está. Comece a falar: Deus, eis-me aqui. Com suas próprias palavras, se ponha nessa posição que você fala: Senhor, eis-me aqui. Eu estou pronto para agir. Eu estou pronto para dar um passo. Eu estou pronto para sair da calçada e terminar pelo caminho contigo. Isso quer dizer uma obra que talvez eu faça na minha vizinhança. Isso talvez é um passo que eu tenho que dar para missões. Isso tem a ver talvez um passo que eu falo: cara, eu vou viver em santidade. Isso talvez tenha a ver com um passo que eu falo: Deus, eu digo sim para plantar aquela igreja. Talvez é um passo que eu digo sim para começar aquela empresa, ou sim para o meu chamado na política, ou sim para eu começar aquele filme, ou sim para eu escrever aquele livro. Eu não sei qual que é o teu próximo passo. Talvez sim para você constituir família. Seja o que for, você tem um próximo passo. Comece a falar: Deus, me usa, Pai. Eis-me aqui. O Senhor já me chamou. O Senhor já me convocou. Eu estou lançando fora a minha capa, Deus. Eu estou dizendo: Deus, eu quero ver. Eu quero ver o que o Senhor está fazendo na minha geração. Eu quero fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo na minha geração. Eu não quero ficar de fora. Se eu tiver que dar um passo para fora da minha zona de conforto para viver isso, eu dou. Eis-me aqui, Deus. Erga essas duas mãos para o alto, repita comigo: Senhor Deus. Bem forte: Espírito Santo de Deus, o Senhor me viu no meio daquela multidão, quando eu, no meu desespero gritei. O
Senhor me convocou. O Senhor me convocou. Eu já lancei minha capa fora. Já lancei minha capa fora. O Senhor pergunta: O Senhor pergunta, o que é que você quer que eu lhe faça? o que eu lhe faço? Deus, eu quero ver. Eu quero ver o que o Senhor está fazendo. Eu quero participar com aquilo que o Senhor está fazendo. Eu quero fazer parte, Deus, de uma nação discipulada. Eu quero sair da sarjeta. Eu quero dar o meu próximo passo, além das quatro paredes da igreja. Eu quero te seguir, espalhando o reino de Deus pelo caminho, na minha geração e na minha nação. Usa-me, Deus, usa-me, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda Jesus.